Bem, meu nome é Rodrigo Braz, eu sou médico urologista. Quero agradecer o convite do Felipe por estar participando desse podcast. Só que mais do que nunca eu quero agradecer a um paciente que eu fiz o convite para que ele pudesse vir até aqui, participar dessa gravação, e ele aceitou prontamente. Eu quero dizer que são poucas as pessoas que tomam essa iniciativa de vir até aqui para falar sobre o seu caso, sobre a sua doença, sobre o seu tratamento e de como foi. Então eu acho que essa nossa conversa vai ser muito interessante, muito proveitosa, porque ele vai falar como foi feito o diagnóstico, como foi direcionado para uma biópsia, como foi feito o tratamento e como ele está hoje. Então eu passo a palavra para o Felipe, e o Felipe vai direcionar algumas palavras para o Marcos. Marcos, muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Você não tem noção do quanto isso é importante para nós que estamos nesse Novembro Azul, que é uma campanha internacional, uma campanha mundial de conscientização e orientação para pacientes, que você vai dar o seu relato aqui, que é totalmente fora da curva. É impressionante a sua história. Isso mesmo, nós vamos explorar toda a jornada, doutor e seu Marcos, nós vamos explorar toda a jornada não somente dos pacientes, mas como vocês médicos nessa incrível campanha que é o Novembro Azul. E também, doutor, gostaria que você desse para a gente, claro, ao longo do nosso podcast, orientações de que o Novembro Azul não é só o câncer de próstata, é só um mês que a gente conscientiza, mas que o tratamento deva ser contínuo. Seu Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, tá? Felipe. E eu tenho uma pergunta para a gente começar aqui. Primeiramente, de quem foi a ideia de vir aqui fazer esse relato para a gente? Foi minha mesmo, vocês me convidaram e eu agradeço demais para mim falar esse relato que eu vivi, foi esse câncer de próstata que eu tive. Então, para mim é uma honra falar com vocês, ainda mais, para vocês divulgar esse Novembro Azul, para todo mundo ter esse cuidado. Perfeito. Então, vamos lá. Como tudo começou, seu Marcos? Como foi essa sua jornada, que foi desde procurar o médico até o seu acompanhamento pós-tratamento do câncer de próstata? A princípio, eu fiz um check-up. O médico da empresa pediu para fazer um check-up. Aí fica um pouco constrangido até fazer um check-up. Mas, de mim mesmo, eu falei, não, vamos fazer um check-up. Fiz o check-up, e exame de sangue, PSA e tudo. Já no check-up, meu PSA deu muito alterado, muito alterado. Eu já fiquei assim, um pouco preocupado, mas procurei o urologista. Ele falou que pela minha idade, eu não tinha muito que se preocupar. Poderia ser só uma prostatite, e passou os remédios, a gente começou a tomar. Começou a tomar o remédio e esperei mais um ano para voltar a fazer outro check-up, para ver como é que teria diminuído o meu PSA, se a prostatite tinha curado, mas... Só um minutinho, Sr. Marcos. Prostatite, doutor, só para a gente esclarecer para quem está nos acompanhando, o que é a prostatite? Bem, a prostatite é uma infecção, uma inflamação na próstata, a qual pode elevar o PSA. O que é interessante a gente comentar aqui, que o diagnóstico, ou seja, essa elevação do PSA, a princípio ele não procurou um médico urologista, né? Ele foi para uma outra especialidade, e lá ele pediu o PSA e o PSA já deu alterado. E ele foi ao médico urologista. O médico urologista, ele suspeitou de uma prostatite, porque muito provavelmente o Marcos é um paciente muito jovem, certo. Mas tem um detalhe que era importante o médico urologista que o acompanhou pensar, né? O Marcos, apesar de ser bastante jovem, ele tem um histórico familiar muito forte. Além dele ter um pai com diagnóstico de câncer de próstata, ele teve outros familiares com diagnóstico de câncer de próstata. Ou seja, a chance do Marco ter um câncer de próstata praticamente dobra em relação à população geral. Então esse colega que atendeu o Marcos com um PSA bastante elevado, de 12 naquele momento, e com esse histórico familiar, talvez ele tivesse tivesse que ter tido uma maior, maior abrangência do diagnóstico, de acompanhamento, de uma forma um pouquinho mais criteriosa. Mas
Eu acho que ele vai progredir agora e vai chegar na então, parte vamos lá, interessante. Te interromper, seu Marcos, é só para a gente... Não, é porque para você está bastante claro, né? Mas para quem está nos acompanhando... Não, com certeza, com certeza. Voltando, assim que eu fiz, deu 12, tranquilo, eu voltei e falei, não, a gente foi tomando remédio, mas só que quando, um ano depois, eu fiz o meu PSA. E o que acontece? Deu 16. Aí eu vi que já era hora de fazer assim, uma biópsia, eu já fui para a biópsia, porque eu já tinha feito um PSA e o PSA não tinha resolvido. Fez o toque também, falou, não, o seu caso vai ser uma biópsia. Na biópsia foi coletado, e aí na biópsia foi que descobriram que eu já estava com câncer de próstata. Aí daí eu comecei a procurar já os médicos para fazer uma cirurgia. No caso, procurei o hospital urológico, tive alguns médicos e cheguei até o Dr. Rodrigo. Que aí, quando eu cheguei no Dr. Rodrigo, ele viu toda a minha documentação e viu que realmente seria um caso de cirurgia. Mas como eu já tinha me antecipado bem e eu já descobri bem no início, o que mais me ajudou, que o Dr. Rodrigo deixou bem claro que o meu câncer foi diagnosticado bem no início. E isso foi essencial para ter, vamos dizer que 98% de cura. Eu fiz a cirurgia com o Dr. Rodrigo, uma cirurgia robótica, muito bem sucedida, e hoje estou aqui contando o meu relato. Graças a Deus, Dr. Rodrigo, eu estou, vamos dizer assim, que 99% bem. 99% bem. Felipe, eu queria perguntar para o Marcos, que eu acho que fica aqui. Marcos, e como foi o momento do diagnóstico, ou seja, do diagnóstico do câncer, né? Porque eu acho que é um baque enorme, psicológico, para a pessoa, então mais uma pessoa, um paciente tão jovem como você, ter o diagnóstico do câncer de próstata. Como foi que você absorveu isso? Como é que foi a sua aceitação desse diagnóstico nesse momento? Doutor Rodrigo, igual você perguntou, não é fácil. Do momento que você descobre, porque o ser humano, a cabeça vai a mil. Então, do momento que você descobre, a princípio do PSA, a gente já fica um pouco assim. Aí, quando eu fiz a biópsia, a gente já fica um pouco ansioso para saber o resultado. Se é verdade, isso. Mas quando você na biópsia que o seu colega ali falou, realmente, Marcos, você está com um caroço, eu não lembro se era do tamanho de um feijão ou era do tamanho de um milho, mas era mais ou menos isso, tinha a dimensão. O tamanho suficiente já para fazer. Isso, doutor Rodrigo. Né? Nossa, parece que o mundo da gente desaba naquele momento. Você vê você tem aquele problema, passa um filme na sua cabeça muito grande e você fica, sabe, muito assim, deprimido. Eu vou dizer assim, vamos dizer assim, muito deprimido, sabe? Você trabalha, mas você não está muito em si, que é um problema. O que vai acontecer comigo? No andar da biópsia, que eu tive os primeiros contatos com o senhor e com o oncologista, né? Eu comecei a ver, eles começaram a me explicar. Graças a Deus, eu fui muito bem atendido, passo a passo, explicando. E até a doutora falar para mim, olha, o seu caso é de cirurgia e é curável. Até chegar aí você já começa a ter um fôlego melhor, você já começa a ter uma expectativa melhor. Você pensa que o seu caso é de cirurgia e é tratável. Então, o que o doutor Rodrigo passou para mim foi isso. Então, vai fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. Como deu tudo certo. Mas, a princípio, quando você tem esse diagnóstico, não é fácil. Você tem que ter uma estrutura boa, tem que ter muita consciência, porque não é fácil mesmo. E como é que foi em casa com a sua esposa? Quem deu a notícia? Como que ela recebeu? Como foi o pós-notícia para a sua esposa? Na realidade, minha esposa, o doutor Rodrigo está de prova, minha esposa sempre acompanhou, ela sempre foi muito parceira, sempre do meu lado, toda consulta, todo exame, todo resultado, tudo ela estava do meu lado. Então, isso é muito importante, principalmente a esposa, a família,
eu não passei muito isso para minhas famílias, para meus filhos, porque tipo assim, ainda são um pouco menor, mas minha esposa sempre teve a par de tudo. Desde o início do PSA até a cirurgia, ela teve sempre comigo. Isso é muito importante. Parte da família, principalmente da esposa, tá ali com uma pessoa que tem... Porque não é difícil, um resultado difícil, mas como você tem uma pessoa do seu lado ajudando, fica mais tranquilo, mais fácil para você resolver esse problema. Você já sabia que a questão de ter tido, como bem colocado pelo Dr. Rodrigo, ter tido casos na família, isso era um fator que aumentava muito o seu risco? Eu vou falar sério, eu não tinha esse conhecimento. Tipo assim, como meu pai já teve o câncer, eu tinha um pouco de conhecimento. Depois que um dos meus familiares falaram, olha, depois dos 45, todos os meus irmãos têm que fazer o PSA, porque lá em casa meu pai teve. Então, eu pensava, depois dos 45 é que eu vou procurar, mas graças a Deus eu procurei antes e tive esse resultado bem antecipado, porque senão... Para a gente definir então aqui, deixar claro, você procurou com qual idade? 41 anos. 41 anos. Quando a orientação normal era para 45. E se de repente aos 45 você começasse, de repente era tarde demais. Com certeza. Eu lhe garanto, com certeza, se eu fosse procurar os 45, eu não teria a chance de cura igual o Dr. Rodrigo me falou. A chance era, sabe, eu não seria nem... Pergunto até ao Dr. Rodrigo qual a porcentagem de chance depois que ele fosse descoberto o câncer. Eu vou até relatar um caso que eu não gosto. A tia da minha esposa morreu tem 2 meses. Ela descobriu o câncer e quando ela descobriu, com 2 meses, ela já chegou a falecer. Por estar tão avançado. Não tinha mais como fazer cirurgia. Então, eu vejo o seguinte, que dependendo dos 45, não teria mais nem como fazer cirurgia. Essa é a sua percepção. Isso, e depois isso. Você tem essa certeza, isso. Né? Depois dos 45, eu não... São que mais 4 anos, não teria como fazer mais cirurgia. Eu já deveria estar no estado bem avançado. Bem, é isso, Felipe. Eu tenho essas 2 observações, ou seja, se nós fôssemos avaliar o screening populacional, até recomendado pela própria Sociedade Brasileira de Urologia, nós deveríamos começar com Marcos a investigação a partir dos 45 anos. Mas, devido ao histórico familiar importante, e ele já ter tido o PSA elevado, começamos antes e fizemos o diagnóstico dele aos 42 anos, né? Ou seja, muito precoce. Outro dado importante que o Marcos está aqui para relatar é que todo paciente que tem o diagnóstico de câncer de próstata, quando a gente indica uma cirurgia, que é a prostatectomia radical, laparoscópica com auxílio da tecnologia robótica, o paciente ali já se sente condenado a 2 fatores. Ele já se sente condenado a uma disfunção erétil e ele já se sente condenado a uma incontinência urinária. Mas o Marcos está aqui para dar o depoimento dele que não. Ou seja, o paciente não está condenado a isso. Nós, urologistas, nós orientamos da possibilidade de uma incontinência urinária, da possibilidade de algum grau de disfunção erétil, mas o Marcos está aqui para dar o depoimento dele, para falar que a recuperação dele foi muito boa. Marcos, então conta para nós aqui como foi agora a sua recuperação pós a cirurgia de prostatectomia radical laparoscópica com a técnica robótica. E se você me permite, doutor, a esposa dele aqui nos bastidores falou que ele poderia sim falar. Rasga o verbo. Pode rasgar o verbo. Obrigado. Primeiro, pela robótica, eu vou dizer assim, excelente, porque eu fiz a cirurgia num dia, no outro dia à tarde eu já fui para casa. Top. A continência urinária, eu não tive, doutor, eu não tive, assim, não tive. O que recomendaram, que eu bebia muita água, então era normal que eu fosse muito do banheiro. Então, exato. Assim, dizer assim, porque há pacientes que relatam que usa fralda. Eu não usei fralda. Eu deixo bem claro que eu não usei fralda. Nem um dia eu não usei fralda. Tirou a sonda, foi normal, ia no banheiro normal, pela cirurgia. E vem essa disfunção erétil. Isso
confesso para vocês que li muito nesse negócio do ia lá no Google, pesquisava. Mas como o doutor Rodrigo, não é que você vai fazer a cirurgia, uma cirurgia que é uma cirurgia bem delicada, que o doutor Rodrigo deixou bem claro, que com 20 dias você vai ter uma relação normal. Entenda, eu retirei minha próstata. Todo mundo sabe o que é uma retirada de próstata. Assim, os médicos explicam para você. E o que acontece? Com o tempo, para mim, voltou ao normal. Eu não tenho disfunção erétil. Eu não tenho. Tenho relação normal. Eu não tenho para que estar falando uma coisa que não existe. Então, o doutor Rodrigo sempre, nas nossas consultas, ele sempre pergunta isso. Doutor, está normal? Porque senão eu estaria relatando para o senhor. Ele sempre está me acompanhando. Isso, para mim, esses 2 relatos eu deixo bem claro que está ótimo. E dentro disso, Felipe, é importante dizer dos benefícios da cirurgia robótica, né? Como ele disse, a gente tem uma menor chance de sangramento transoperatório, a gente tem o paciente sai de alta precocemente, o Marcos saiu com 24 horas do hospital, né? Ou seja, no dia seguinte o Marcos já recebeu alta. Ele volta às atividades de forma mais precoce. Retiramos a sonda vesical, que é a sonda que o paciente sai do hospital usando, também retiramos precocemente. Então, imagina, um paciente rígido, jovem, ele provavelmente é a força de trabalho dentro de casa. Ele não pode ficar fora do trabalho durante muito tempo, né? Então ele voltou precocemente. Então tudo isso mostra os benefícios da cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata. Então podemos afirmar, doutor, eu sei que na medicina a gente não é uma lógica, não existe uma coisa exata, mas nós podemos afirmar que com a cirurgia robótica, os problemas eles têm estatisticamente a probabilidade menor de acontecer, como a incontinência urinária e como a incapacidade do homem de ter ou manter uma ereção. A gente pode afirmar isso? Sim, porque eu acredito que sejam as duas maiores preocupações do homem, não é nem às vezes o câncer em si, é com o pós. O que eu voltei a passar depois da cirurgia. Não, é verdade. Essas são as 2 principais preocupações, e o Marcos também pode relatar que essa foi uma das principais preocupações dele. Exato. E isso sim, a robótica tem mostrado uma melhora desses resultados funcionais. Eu acredito que isso dentro de pouco tempo vai estar bem estabelecido na literatura. Que maravilha. Então, seu Marcos, está tudo normal. Tudo normal, tranquilo. Eu volto a repetir, igual a parte da disfunção erética. É o que preocupa o homem. Eu tenho hoje estou 43 anos e imagine um homem 43 anos sem ter uma ereção. Então isso me preocupava. Li muito, mas não tive... igual, eu volto a repetir. A princípio não é que você vai fazer a cirurgia hoje e daqui 20, igual você tem 30 dias, 35 dias para... Você não vai ter aquela relação, porque é uma cirurgia um pouco delicada, mas você vai tendo paciência, com acompanhamento médico, vai ficar tudo normal. Ainda mais com essa cirurgia que vocês fazem, a robótica. Cara, é sensacional a cirurgia. Não posso reclamar de nada. Igual eu falei, nunca usei fralda, não tenho disfunção erétil e nem tinha... Sua vida é normal. Normal. Graças a Deus. E agora eu sigo acompanhando o Marcos. Como a gente explica ao paciente, ele só vai estar curado após 5 anos de acompanhamento do PSA. Então o Marcos segue em acompanhamento, o PSA dele se mantém em níveis praticamente indetectáveis. E outro detalhe, assim, eu tenho como protocolo, todo paciente que eu faço a cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata, eu direciono para fisioterapia. Eu te pergunto, Marcos, você chegou a fazer a fisioterapia? Fiz a fisioterapia. Pélvica. A fisioterapia para o assoalho pélvico. E que acaba ajudando também ainda mais nessa recuperação precoce. Nós, inclusive, ano passado, gravamos um podcast com as fisioterapeutas, né? E falamos do benefício da realização da fisioterapia para a reabilitação ainda mais precoce do paciente submetido à prostatectomia. É tão importante, né, doutor? Porque uma coisa somos nós querendo passar informação com os profissionais, outra é quem passou por isso, né? E como é que foi isso? A gente agora, como é que é agora o que você está aí? Pronto, agora o Marcos está com vida normal,
E eu sigo acompanhando o PSA do Marcos, eu solicito um PSA a cada 3 meses. Cada vez que ele vai numa consulta, ele já sai com um pedido de PSA para que realize em 3 meses. Faço outros acompanhamentos também, acompanho toda a parte laboratorial do Marcos, a parte hormonal, e agora eu sigo acompanhamento. Perfeito. Seu Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Que foi realmente, não foi nem esclarecedor, foi envolvente, foi algo assim, olha, não vou nem dar parabéns, vou falar assim, cara, você tem coragem. Muito obrigado por essa coragem. Espero que outras pessoas sejam motivadas, outras pessoas tenham a mesma coragem. Não precisa vir para falar, relatar, mas a maior coragem é procure sim, faça o check-up, comece seu acompanhamento cedo, não deixa para participar de estatísticas, muitas delas, né, doutor, estatísticas às vezes muito ruins. E sem palavras aqui para te agradecer, Marcos. Foi espetacular. Eu quero agradecer agora, Marcos. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu depoimento. Obrigado por ter vindo até aqui. Né? Afinal, é o tempo dele. Hoje nós estamos no período vespertino, um horário de trabalho. Ele saiu do trabalho dele para vir contribuir. E eu tenho certeza que o Marcos contribuiu hoje aqui nesse podcast para orientar muitos homens a se encorajar, a procurar um médico urologista para que faça os exames preventivos, que não é nada demais. E o diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de 95% de cura com o diagnóstico precoce. Gente, então, é uma porcentagem, faça parte dessa porcentagem, né? Seu Marcos, um grande abraço, dê um abraço para a esposa do seu Marcos, está aqui conosco, ela está aqui nos bastidores e super incentivou ele, então... Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Eu que agradeço. Olá pessoal, boa tarde. Tenho aqui na minha frente um paciente muito querido, um psicólogo, encaminhado através de um familiar, e ele foi submetido ao tratamento de uma hiperplasia prostática benigna. Ele tinha uma próstata bem volumosa, de 150 gramas, tinha dificuldade para urinar, sintomas de esvaziamento, de jato fraco, jato fino, e foi submetido a uma cirurgia de prostatectomia transvesical pela tecnologia robótica. E aí ele está aqui só para passar um depoimento, para falar que a cirurgia dele foi dia 24 de agosto de 2022. Só para falar como foi o pós-operatório dele e como ele está agora, praticamente 2 meses após a cirurgia. Como é que o senhor está? Primeiramente, boa tarde, doutor Rodrigo. Eu gostaria de agradecer a assistência que eu tive, a orientação desde o início, me preparando para essa cirurgia. Inicialmente posso até dizer que eu tinha algum receio, mas a cirurgia foi excelente. O pós-operatório transcorreu de uma maneira muito boa, a recuperação foi completa, já retornei normalmente às minhas atividades sexuais, me sinto renovado. Agora não acordo mais várias vezes à noite para ir ao banheiro, meu jato urinário está completamente normal e estou aqui para agradecer todo o suporte, todo o apoio que eu vou continuar tendo aqui no seu consultório. Muito obrigado. Muito obrigado pelo depoimento e estaremos aqui juntos fazendo o segmento aí. Tá certo. Muito obrigado. Doutor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu tenho aqui à minha frente uma paciente, uma senhora de 74 anos, que foi submetida a uma cirurgia para tratamento da incontinência urinária de esforço com a colocação de um sling transobturatório. Ela está aqui hoje, já em pós-operatório tardio, e ela vai nos falar como que ela está em relação à incontinência nas atividades de vida diária e na academia. Como a senhora está? Olha, doutor Rodrigo, no princípio eu fiquei meio apreensiva e tal, porque eu fiquei ainda perdendo urina e tal, mas agora, olha, eu estou assim muito feliz,
totalmente seca, estou na academia, eu pego peso, eu com as pernas, faço todo exercício com as pernas, empurrando peso e tudo, não estou sentindo nada. Vou para casa caminhando, numa boa, eu moro um pouco distante, 2 quadras distante da academia, e vou caminhando numa boa, muito feliz da minha vida. Foi uma bênção encontrar o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo é um anjo na minha vida. Graças a Deus, que Deus abençoe, muito bom, fico muito feliz com o resultado. E muito obrigado pelo seu depoimento, tá bom? Obrigado. Pessoal, eu tenho aqui o paciente Sr. Raimundo Farias, 68 anos. Ele foi submetido à cirurgia de prostatectomia radical em 2017, em novembro de 2017. E hoje retornou aqui, estamos fazendo um acompanhamento do PSA, e aí eu vou fazer algumas perguntinhas para ele. Sr. Raimundo, como é que o senhor se sente hoje, após aí quase 4 anos da cirurgia? O senhor consegue ter relações sexuais? O senhor está conseguindo segurar a urina? Como é que o senhor está? Estou muito bem, sobre a relação sexual, estou normal, e a urina tranquilo, está normal, urino assim, à noite, né, uma vez só que eu vou no banheiro, é como se fosse a rotina normal de antes. Ou seja, o senhor seguiu a vida, né, Sr. Raimundo? Seguiu a vida normalmente após a cirurgia? Com certeza, normalmente, minha vida continua a seguir normalmente. Graças a Deus. E aí até o momento, PSA controlado, e daqui a pouco vai ser dado como curado em definitivo, né, Sr. Raimundo? Com certeza, graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço. Obrigado. Valeu. Hoje é dia 15 de setembro de 2023. Estou agora recebendo o paciente Sr. Claudemir, que foi submetido a um procedimento de aplicação de toxina botulínica intravesical. Tem um familiar que está aqui do lado, que vai relatar como foi a resposta após a aplicação da toxina botulínica. Esse paciente era um paciente que tinha um diagnóstico de bexiga hiperativa severa, diagnóstico pela urodinâmica. Então ele tinha muita urgência nutricional, ia muitas vezes dormir à noite. Então a acompanhante vai comentar, é a esposa, não é isso? Sim. A esposa vai comentar como ele evoluiu após a aplicação da toxina botulínica. Como ele está agora? Melhorou significativamente. E o resultado foi um resultado rápido, não demorou, né? Ele passou a ir ao sanitário menos vezes à noite. Ele ia várias vezes à noite, umas 4, 5 vezes à noite. Então ele passou agora a 1 vez, 2 no máximo. Ao longo do dia, ele consegue chegar ao banheiro tranquilamente. Então, ele teve uma melhora de qualidade de vida, porque isso contribui muito até mesmo para o conforto dele, né? Ele fica mais tranquilo, pode sair mais seguro e dentro de casa também. Então, é muito bom, foi muito bom para ele, deu muito resultado, né? Então, eu estou feliz por ele estar bem, mais tranquilo com relação a isto. Maravilha. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu espero que esse depoimento sirva para encorajar outros pacientes que também têm o mesmo problema a serem submetidos à aplicação de toxina botulínica intravesical. Vale a pena, faça porque vale a pena, é qualidade de vida, né? Para todos, né? A tranquilidade para todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, eu tenho aqui na minha frente um paciente que está no 20º dia do pós-operatório de uma prostatectomia radical robótica. Um paciente muito querido aqui, já tinha feito uma cirurgia anterior nele, de nefrectomia parcial, e hoje nós estamos no pós-operatório de uma prostatectomia radical laparoscópica robótica. Temos 20 dias de pós-operatório. Ele retirou a sonda, tem aproximadamente quantos dias você retirou a sonda? Uma semana? 7 dias. Fiz 7 dias que tirou a sonda. Ele retornou aqui hoje. Eu te pergunto, como é que o senhor está, Sr. Roque? Como é que o senhor está se sentindo agora, depois que o senhor tirou a sonda? O senhor está conseguindo segurar a urina? O senhor está se sentindo bem? Como é que o senhor está de uma forma geral?
Olha, doutor, depois que eu tirei a sonda, uns 4 dias desse para cá, aí tá aliviando, cada dia que se passa tá aliviando mais, tá ficando bem tranquilo, né? Só na hora que eu tirei que eu senti um pouquinho meio alterado da urina, mas agora tá ficando tudo normal, graças a Deus. É isso que eu positivo. Maravilha. E em relação à sua atividade do dia a dia, você consegue se levantar da cama, deambular, fazer suas atividades, como é que é? Ou não? Não, estou levantando normal. Normal. Normal, vou ao banheiro normal, Tá. 2, 3 vezes à noite. Está se alimentando normal? Estou me alimentando normal. Ou seja, graças a Deus está indo tudo bem. Bom dia, pessoal. Tenho aqui um paciente, um amigo, de nome Judevar. Ele foi submetido a uma cirurgia para tratamento do câncer de próstata em outubro de 2019 e seguiu em acompanhamento aqui no consultório. A gente está acompanhando o PSA e hoje ele veio trazendo o PSA. E aí ele vai falar aqui um pouco de como foi o pós-operatório dele, ou seja, como ele está no momento. Então, seu Judevar, como é que o senhor está no momento após quase um ano, né? Vamos completar agora um ano da cirurgia para tratamento do câncer de próstata por via laparoscópica robótica? Tudo bem. Eu estou ótimo. Estou legal, entendeu? Estou sentindo nada, estou vigiando, né? Tudo que eu estou fazendo está como se eu estivesse antes sem cirurgia, sem operar, sem nada, né? Então, não estou tomando remédio para ereção, né? Até comecei a tomar, entendeu? Mas eu estou tendo ereção normal. Ou seja, o senhor consegue ter ereção até mesmo sem medicação? Sem medicação eu estou tendo ereção. Certo. Às vezes acordo de manhã com ereção, acorda de manhã com ereção. Eu tenho que masturbar para poder... Certo. Entendeu? E em relação à parte da continência, senhor Judevar, está tudo bem? Você está conseguindo segurar a urina? Estou conseguindo segurar. Olá, bom dia, pessoal. Eu tenho aqui na minha frente o paciente José, que está no 9º dia de pós-operatório de prostatectomia radical robótica. Senhor José, como é que o senhor está, senhor José? Doutor, graças a Deus, eu estou bem, não estou sentindo nada nesse momento. No pós-operatório você sentiu dor, sentiu alguma coisa? Eu não sei se eu fiz cirurgia, só sei que eu fiz cirurgia que o senhor está falando que fez, mas com relação a sentir alguma coisa, eu não estou sentindo nada, graças a Deus. Graças a Deus. Então passou bem esses dias então, né, senhor José? Passei muito bem. Graças a Deus. Todo mundo bem, alimentando bem. Graças a Deus. Agora vamos continuar o acompanhamento, né? Agora é só acompanhamento, se Deus quiser. Deus quiser. Eu estou aqui com o senhor Francisco Celestino. O senhor Francisco Celestino foi submetido a uma cirurgia de prostatectomia radical laparoscópica robótica em junho de 2020. E hoje ele veio aqui para fazer uma consulta de retorno, trazendo o PSA. O PSA dele, esse aqui é o resultado do PSA. O PSA está controlado. PSA total de 0,030, ou seja, a princípio ele está curado. E aí, eu vou fazer algumas perguntinhas a ele. Senhor Francisco, como é que o senhor está? Como é que o senhor está se sentindo após 6 meses aí, na verdade, após 4 meses de cirurgia? Me sinto muito bem, a recuperação foi fantástica. Em termos de sentir algo, não senti nada. Continuo não sentindo, e para mim, se eu tiver que dar uma nota, para rodar a nota 1000 pelo sucesso. Ótimo. E em relação à sua parte da continência urinária, o senhor consegue segurar a sua urina? No início, entendeu? Eu tinha que dormir de fralda. Hoje eu tô, cada dia que passa, eu tô abolindo a fralda e estou levando a coisa como fosse normal. Certo, maravilha. Muito bom, Francisco. Obrigado, viu? Bom dia, pessoal. Estamos aqui em novembro de 2020, em plena campanha do Novembro Azul. Estamos orientando os pacientes quanto à importância da campanha da prevenção do câncer de próstata. Eu tenho aqui na minha frente um paciente que está em pós-operatório de prostatectomia radical, robótica, laparoscópica, para tratamento de um câncer de próstata. A cirurgia dele foi realizada há 7 meses. Como é que o senhor está se sentindo? Doutor, eu estou me sentindo extremamente bem, graças a Deus.
e aconselho todos os meus amigos que ainda têm um certo preconceito de fazer acompanhamento normal, principalmente com relação ao toque, para saber como está a próstata. Tenho aconselhado não só a meus amigos, como a meus parentes, porque o ano passado eu perdi um irmão de câncer de próstata por absoluta e total negligência dele. Eu passava 2, 3 anos sem procurar um urologista para se consultar, e quando percebeu que estava com câncer de próstata, já estava num estágio bem elevado e infelizmente veio a óbito. Para ser mais preciso, amanhã vai completar um ano que ele faleceu.